demais! Eu sou Luciana Loureiro, English Teacher, e estou aqui com a nossa maravilhosa Márcia. Hi, people! A gente resolveu fazer esse vídeo para vocês para contar as 5 coisas que os alunos que chegaram à fluência têm em comum. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma escola de inglês, a House com Idiomas, e trabalha nessa área há muitos anos, né? Então a gente já viu inúmeros alunos começando do zero e hoje são fluentes em inglês. E a gente conversou muito para a gente reunir, né, as 5 características que eles têm em comum. Todos eles têm essas características e nós vamos te contar e você vai fazer uma avaliação para ver se você tem essas características. Se não tem, começar a desenvolver. Márcia Loureiro, qual que é a primeira característica? A primeira característica do aluno que é fluente, que chega à fluência, é não ter medo de errar. Né? Então, desde o começo do aprendizado, no começo do processo, ele se arrisca, ele não tem medo. Então, o pouco que ele sabe no início, ele consegue se comunicar. Então, ele é mais preocupado com a comunicação, como ele vai se comunicar, do que com o que é a performance dele. Existe uma maldição que eu acho na vida, principalmente do adulto, que é a preocupação com o que os outros vão achar. Exatamente. Né? Aquela vergonha, aquele medo, aquele constrangimento. Se você se libertar disso e focar no seu aprendizado, na sua jornada, né? Com certeza o caminho vai ser mais fácil. Exatamente, que é a nossa segunda dica, que é não se comparar com outras pessoas. Exato, gente, cada um tem uma jornada, cada um tem um background. A gente não existe nada mais injusto do que a gente se comparar com uma outra pessoa. Né? Às vezes a pessoa morou fora, as oportunidades foram diferentes, né? Tem gente que começou a aprender cedo, como criança, como adolescente, e tem gente que só depois de adulto que vai ter essa oportunidade. E a pessoa se cobra muito, né? Ela fala, eu devia ter aprendido quando eu era novo, agora é muito mais difícil. Então eu já tenho alunos que são assim, às vezes tem uma aula espetacular no nível intermediário, participaram, conversaram e na hora que vai tentar falar, a pessoa trava, ela não consegue falar. Por quê? É o medo de errar e ele se compara. Bom, eu sou um profissional bem-sucedido, eu tenho que falar inglês da mesma maneira que eu falo português. Só que isso vai demorar um tempo. Com certeza. Né? Então, o nível intelectual da pessoa, né? O meio acadêmico, o nível acadêmico que ela tem, não pode se comparar com o nível do inglês. E ele tem que pensar, o inglês é minha segunda língua. Então, eu tenho que ter a humildade para compreender que eu estou passando por um processo, eu estou aprendendo para poder ter segurança, conversar. E nessa habilidade, eu sou iniciante. E qual é o problema? Nenhum, né? Exatamente. Se você estiver começando a correr, aí você vai se comparar com a pessoa que já corre maratona? Claro que não, você só vai se frustrar. Então, se veja como iniciante, né? Tenha paciência, a gente vê os adultos são muito duros consigo, né? Se cobram muito, não, né? Sou iniciante, estou começando, e daí o que eu sei é isso, e o processo de aprendizado, ele é uma jornada, então cada dia você vai saber mais um pouquinho, e o que as pessoas pensam é problema delas. Exatamente. Né? Você tem que focar na sua jornada e não se comparar com ninguém. Então, primeiro, eles não têm vergonha de errar. Segundo, eles não se comparam com outras pessoas. Qual que é a terceira? A terceira, esses alunos, eles normalmente são muito curiosos. Eles são o que a gente fala eager to learn. Eles têm ansiedade para aprender, né? Uma curiosidade, um interesse enorme. E eles fazem muito mais além do que um aluno normal, né? Ele é curioso, ele escuta podcast, ele vê séries e filmes em inglês, ele lê textos. E, por exemplo, se você gosta, você tem alguma área de interesse, né? Procurar textos e vídeos, materiais, né? Materiais dentro daquela área.
E é exatamente isso que esses alunos fazem. Uhum. É impressionante e como que você progride com essa curiosidade. Essa terceira característica, que é ter curiosidade, ela tá um pouco linkada com a autorresponsabilidade, né? Ele se sente responsável pelo aprendizado dele e ele se expõe ao idioma ao máximo possível, né? Ele não fica só preso ali na aula, no exercício, não. Ele se abre e tem essa mentalidade de crescimento. Isso é muito legal. Quarto, Márcia. O quarto é não contar com a motivação. Exatamente. Você não contar somente com motivação. A motivação é o gatilho para você começar, mas não é todo dia que você está motivado. Não. Então você tem que contar com a sua disciplina, com a sua vontade, focando lá no resultado. Gente, quando eu aprender inglês vai ser super legal, eu vou poder viajar, eu vou poder assistir série, eu vou poder assistir filme, vou conversar com meus amigos que moram fora, né? Então é nisso que você tem que focar, no motivo que você está estudando e nos benefícios que você vai ter. Né? Entender que com todas as pessoas o processo é longo, muitas vezes é chato e a gente vai precisar contar com a nossa disciplina, né, para poder ter resultado. Se você estudar só o dia que você tiver vontade, nunca. Às vezes a gente tem. Eu acredito que se eu fosse pra ginástica somente os dias que eu tenho vontade, eu iria 30% das vezes só. Exatamente. Então, assim, é o seu compromisso com aquele objetivo que você se comprometeu. Exatamente, gente. Aí não tem jeito. Tem que ter disciplina, organização, um planejamento e cumprir ali bonitinho. E a quinta dica é paciência. A quinta característica que os alunos têm é a paciência de saber que ele está dentro de um processo, que esse processo é longo e que ele tem que ter paciência, né? Ele não vai atropelar, não vai queimar etapas, ele vai passar por todos os processos, por toda a jornada com paciência. Eu percebo muito isso, essa questão de eles são pacientes. Eu me lembro de todos os meus alunos que de fato chegaram à fluência, eu não vi ansiedade neles. Eles ficavam tranquilos, eles vinham às aulas, faziam os exercícios, cumpriam, passavam 1, 2, 3 anos, a pessoa estava fluente. Exatamente. Pronto, né? Não tem mistério. Eu acho que as pessoas ficam buscando mistério. Eu acho que até um sobrenatural. Um dia... Não, gente, é um processo. E tipo assim, um dia eu vou falar inglês. Às vezes eu tenho alunos, né, que às vezes nós estamos conversando em inglês e falam assim, mas que dia que eu vou falar? Você tá falando agora. Você tá conversando comigo, nossa aula foi toda em inglês, você falou tudo, você se comunicou, deu suas opiniões, não estou entendendo. Então a pessoa acha que vai ter um dia que ela vai fazer assim, dar um clique e ela vai falar inglês. Não é isso. É um crescendo. É um crescendo e com paciência você chega lá. Então vamos resumir? 5 coisas que os alunos que chegaram à fluência têm em comum. Primeiro, não ter vergonha de errar. Segundo, não se comparar com outras pessoas. Isso, sua jornada é sua. Terceiro, essas pessoas são curiosas, né? Elas fazem além do que é pedido numa escola tradicional, num curso de inglês. O quarto, eles não contam só com motivação. Eles contam com a disciplina e a vontade de aprender. Verdade. 5, a paciência. A paciência, entender que é um processo, a maturidade, entrar nele, gente, e enfrentar o bicho. Exatamente. Com certeza, se você entrar no processo com uma metodologia eficiente, não tem dúvida. E do jeito que a gente ensina, é uma maneira divertida, uma maneira super legal, que você não vai ter tantas dores para aprender. Assim a gente espera. Gente, a gente espera ter contribuído um pouquinho com a sua jornada, né? Nossa missão, o que a gente mais quer é ver muitas pessoas sendo fluentes em inglês, abrindo as portas do mundo. Então, qualquer dúvida, pergunta, só nos enviar, que a gente vai ter muita alegria em contribuir. Beijos e até a próxima. Bye, bye!